Olá, alunos! Vamos passar no concurso da Transpetro e o assunto de hoje é emprego das classes de palavras. Esse é um tema que essas Gran Rio cobra com frequência nas provas de língua portuguesa, especialmente nas questões que envolvem análise gramatical dentro de um contexto de texto. O candidato precisa saber identificar e entender o papel de cada classe de palavra dentro da frase, porque isso influencia diretamente na clareza, na coerência e no sentido do texto. Quando falamos em classes de palavras, estamos falando dos grupos em que as palavras da língua portuguesa se organizam conforme sua função e significado dentro da oração. São 10 classes, divididas entre variáveis e invariáveis. As variáveis são aquelas que sofrem flexão de gênero, número, pessoa, tempo ou modo. São o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, o verbo e o numeral. Já as invariáveis, que não sofrem flexão, são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Vamos entender cada uma delas e como seu emprego costuma ser cobrado em prova. Começando pelo substantivo, que é a palavra que nomeia seres, objetos, lugares, sentimentos ou ideias. Ele pode ser comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo ou derivado. Nas provas, a banca pode pedir para identificar a função de um substantivo dentro da frase, a formação de um derivado ou a diferença entre concreto e abstrato. Por exemplo, a Transpetro realiza inspeções regulares, a palavra Transpetro é um substantivo próprio e inspeções é um substantivo comum. O adjetivo é a palavra que atribui característica ao substantivo. Ele indica qualidade, estado, aspecto ou origem. A CES Gran Rio gosta de cobrar a relação de concordância entre o adjetivo e o substantivo e também a formação de locuções adjetivas. Por exemplo, energia renovável. O adjetivo renovável caracteriza o substantivo energia. Já poluição do ar é uma locução adjetiva que equivale à poluição aérea. É importante entender também o efeito de sentido de certos adjetivos. Grande homem é diferente de homem grande, e a banca pode explorar esse tipo de nuance. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo para determiná-lo. Pode ser definido como o, a, os, as, ou indefinido como um, uma, uns, umas. O artigo tem papel importante na especificação do substantivo. Compare, um engenheiro da Transpetro indica um engenheiro qualquer, enquanto o engenheiro da Transpetro indica um específico. A CES Gran Rio pode pedir para o candidato perceber essa diferença de sentido, principalmente em questões de interpretação. O pronome é uma das classes mais cobradas porque tem papel central na coesão e na clareza textual. Ele substitui ou acompanha um substantivo, evitando repetições. Existem pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Em provas da Transpetro, é comum aparecerem questões sobre o uso de pronomes demonstrativos como este, esse e aquele, que indicam posições no discurso. Por exemplo, este indica algo que ainda vai ser mencionado, esse retoma algo já mencionado e aquele indica algo mais distante. A banca também costuma cobrar o valor dos pronomes relativos como que, o qual, cujo, onde, quem, que ligam orações e evitam repetições. É importante compreender a função desses pronomes dentro do texto, porque um erro de referência pode comprometer o sentido. O verbo é o núcleo da oração e indica ação, estado ou fenômeno. Ele se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. A CES Gran Rio costuma cobrar o uso adequado dos tempos e modos verbais, além da concordância com o sujeito. Por exemplo, os técnicos realizaram a manutenção. O verbo está no plural para concordar com o sujeito, os técnicos. Também é importante observar os modos. O indicativo expressa certeza, o subjuntivo expressa hipótese, dúvida ou condição e o imperativo expressa ordem ou pedido. A banca pode pedir para identificar o efeito de sentido que o modo verbal cria no texto, o que é muito comum em questões de interpretação. O numeral expressa quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Por exemplo, 2 funcionários, primeiro teste, dobro de combustível, 1/3 do total. Em provas, o numeral aparece menos, mas pode ser usado em questões que tratam de concordância ou de clareza no texto. Agora vamos para as classes invariáveis. O advérbio é muito cobrado, porque ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, afirmação ou negação. Exemplos: a inspeção ocorrerá amanhã. O técnico trabalhou rapidamente. Os equipamentos estão muito limpos. A CES Gran Rio gosta de perguntar sobre o valor semântico do advérbio e sobre expressões adverbiais, como de repente, por acaso, à tarde. O uso de advérbios pode alterar completamente o tom de uma frase e é importante identificar esse efeito no texto. A preposição é uma palavra que liga 2 termos e estabelece entre eles uma relação de dependência. Exemplos: em, para, com, de, a, por, sem, sob. Em a equipe da Transpetro, a preposição da liga a equipe a Transpetro, indicando posse. A CES Gran Rio pode cobrar o valor semântico da preposição como causa, tempo, lugar, modo e também pedir para identificar construções prepositivas incorretas. A conjunção também aparece com frequência, pois é a palavra que liga orações ou termos semelhantes, indicando relação de sentido. Pode ser coordenativa ou subordinativa. As coordenativas podem ser aditivas, como e, nem, adversativas, como mas, porém, alternativas, como ou, concluivas, como logo, portanto, e explicativas, como porquê. Já as subordinativas ligam uma oração principal a outra que depende dela e podem expressar causa, tempo, condição, comparação, entre outras. Saber o valor de cada conjunção é essencial para entender a coesão e a lógica do texto. Por fim, temos a interjeição, que é usada para expressar emoções, reações ou sentimentos. Exemplos: ah, oba, socorro, puxa. Apesar de menos cobrada, pode aparecer em textos literários ou publicitários.
O importante é perceber que essas Gran Hill não costuma cobrar classes de palavras de forma isolada, mas dentro de um contexto. Ela quer que você entenda como o uso dessas classes contribui para o sentido e para a estrutura do texto. Por exemplo, pode aparecer uma questão pedindo para identificar o efeito de sentido de um advérbio ou o papel de um pronome em relação à coesão textual. Por isso, estudar as classes de palavras não é só decorar definições, mas entender como cada uma funciona na prática, dentro de frases e textos reais. A dica é fazer muitos exercícios contextualizados, especialmente provas anteriores dessas Gran Hill. Leia com atenção, identifique o papel de cada palavra e analise como o autor constrói o sentido da frase. Assim você vai perceber que o emprego correto das classes de palavras é um dos pilares da boa interpretação e da escrita de qualidade. Dominar isso é essencial para garantir uma excelente nota na prova de língua portuguesa da Transpetro e avançar rumo à sua aprovação.